Fala, galera do Corujão Vascaíno, mais um vídeo aqui do canal para a gente tratar de alguns assuntos aí que surgiram nas últimas horas em relação ao Vasco da Gama. Isso que ainda estamos naquela expectativa da entrevista do Pedrinho, né? Presidente Pedrinho, que será na próxima quinta-feira, às 15 horas. E com certeza, um dos assuntos que o Pedrinho vai tocar na entrevista é que o Vasco pediu, no dia de hoje, a prorrogação, né, daquela ação, né, daquela medida, né, que suspende as penhoras do Vasco na Justiça. Né, o Vasco tinha entrado com uma medida dessa na semana passada, né, uma petição, né, pedindo que essa medida cautelar, né, de suspensão de penhoras e bloqueios fosse válida por 30 dias. E hoje pediu a prorrogação por mais 30 dias. Então, ou seja, nem acabou ainda a primeira petição, né, o prazo da primeira petição, o Vasco já pediu uma prorrogação, alegando que está cumprindo, né, ou seja, com os seus ônus processuais e materiais, não tendo praticado qualquer conduta omissa, né, ou comissiva, né, como se fala, né, e que até o momento 50 credores, né, já passaram por uma sessão de mediação, ou seja, 50 credores já sentaram com o Vasco, né, para negociar as dívidas. E aí é apresentada uma proposta, né, normalmente para pagamento à vista, com desconto bem interessante. Né? É interessante para o Vasco, que paga menos, e para o credor, que já está aí tanto tempo para receber, que receber logo essa grana e ficar livre disso. E o Vasco informou também que, além desses 50 credores que já iniciaram uma negociação, né, já tem 175 novas mediações agendadas até o fim desse mês de novembro. Né? Então, segundo o Vasco informou, está trabalhando bastante aí para poder resolver parte dessa dívida que está mais ou menos aí estipulada em 1 bilhão e 300 milhões de reais, que é o total da dívida do Vasco. Né? Um outro assunto que surgiu na tarde de hoje, vou colocar na tela aqui, é uma matéria que saiu no UOL, né, falando da Liga Forte União, né, e falando da Libra. Né, e essa matéria é bastante interessante, porque ela diz o seguinte, né, que com a movimentação, tá aqui, com os contratos da Liga Forte União, podem trazer o Vasco para zerar diferenças de cota de TV que existe entre Vasco e Flamengo. Lembrando que essa diferença, né, ocorreu na gestão do Roberto Dinamite, quando ele aceitou receber menos, né, do que o Flamengo em relação às cotas de TV. E isso criou um abismo entre os clubes. Porque hoje, se a gente parar para pensar, né, além do Flamengo receber quase o dobro de cota de TV do que o Vasco, o Flamengo ainda manda os seus jogos no Maracanã, enquanto o Vasco, a grande maioria dos jogos é em São Januário. O que dá uma diferença de quase 5 vezes mais em relação à arrecadação. Né? Enquanto o Vasco fatura, aí, vamos dizer, 1 milhão por jogo, o Flamengo está faturando 5 milhões. Né? E às vezes até mais. Então, a matéria, ela diz aqui o seguinte, né? Basicamente, que hoje o Vasco possui uma arrecadação de 112 milhões de reais em cota de TV, enquanto o Flamengo tem 271 milhões de reais. É uma diferença muito grande, gente. E esse contrato ele está em vigor com a TV Globo, né? E com essa divisão, para vocês terem ideia, mesmo se o Vasco, né, fosse campeão e o Flamengo fosse rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Flamengo mesmo assim ainda ganharia mais do Vasco com cota de televisão. É um negócio extremamente absurdo, né? E aí realmente fica muito difícil você competir esportivamente, trazer bons jogadores, pagar bons salários, né, com essa diferença toda, né? Então, a Liga Forte União, né, ela está propondo
né, que 45% dos valores, né, seja dividido de forma igualitária entre os times que estão na Liga Forte União, 30% de acordo com a performance do time, ou seja, de acordo com a colocação no Campeonato Brasileiro, e 25% de acordo com a audiência. A audiência é um negócio que o Vasco não precisa se preocupar, né? Porque a audiência da torcida do Vasco com certeza vai bater os números principais lá, né? Enquanto a Libra, ela dá 40% de forma igualitária para todos os times, 30% de performance e 30% de audiência, né? Então, o Vasco ele está no grupo da Liga Forte União, que são 12 clubes, entre eles o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Botafogo, o Corinthians, o Criciúma, o Cruzeiro, o Cuiabá, o Fluminense, o Fortaleza, o Internacional, o Juventude e o Vasco. E lá na Libra estão os outros times, que é o Atlético Mineiro, o Bahia, o Grêmio, o Flamengo, o Palmeiras, o Red Bull Bragantino, o São Paulo e o Vitória. Então, essa fórmula que a Liga Forte União está apresentando, ela pode trazer grandes benefícios para o Vasco em relação à arrecadação, né, e diminuir ou zerar, como diz a reportagem ali, essa diferença orçamentária para o Flamengo. Bom, sobre a capa do nosso vídeo aí hoje, em relação às propostas que o Léo Jardim vem recebendo. Já não é de hoje, né? Aliás, desde o ano passado, o Vasco recebeu sondagens, né, sobre o Léo Jardim, mas não havia chegado nenhuma proposta concreta para o Vasco. Só que dessa vez chegou, né? O Vasco tem pelo menos 3 propostas, né, de times da Europa pelo goleiro Léo Jardim. O Léo está com 28 para 29 anos, né? Tem mercado ainda fora do Brasil, tem mercado na Europa, as boas atuações dele, né, vem colocando ele na vitrine. Teve aquela convocação para a seleção brasileira, provavelmente virão outras ao longo do ano, né? Isso vem colocando o goleiro aí, deixando ele bastante visado, né? A grande questão é a seguinte, meus amigos, hoje a principal proposta que o Vasco recebeu, né, ou a principal consulta que o Vasco recebeu, foi do Atalanta da Itália, né? E o Atalanta tem uma questão muito interessante, né? Por que eles estão se movimentando, né, na questão de procurar um novo goleiro, né? Porque o goleiro deles, o goleiro titular, é esse rapaz aí, é o Marco Canecek. O Marco Canecek é um goleiro promissor de 24 anos, com atuações já para a seleção italiana, e ele vem despertando interesse de clubes da própria Itália e de fora da Itália, né? E parece que agora vai ter uma investida forte, principalmente da Inter de Milão, né, nesse goleiro aí. E o Atalanta parece que não vai segurar. Se vier uma boa proposta, vai liberar ele. E aí, no grupo do Atalanta, ainda tem o Rui Patrício, aquele goleiro português, mas já tem 36 anos. Então, o Atalanta já está querendo meio que se movimentar, caso esse goleiro realmente saia, né, para trazer um goleiro para brigar pela titularidade com o Rui Patrício. O fato é que o contrato do Léo Jardim com o Vasco vai até o final de 2025. O Vasco vem tentando prorrogar esse contrato dele, né, porque se chegar no meio do ano, o Vasco pode perder esse goleiro, porque ele pode fazer um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça, né? Então, o Vasco ele já está se movimentando para tentar fazer essa prorrogação. Até porque, se esse goleiro do Atalanta sair, ele não sai agora, no início do ano. Ele provavelmente só sairá no meio do ano, né? Então, o Léo Jardim, provavelmente, se realmente for transferido, né, para o time da Atalanta, vamos dizer, né, ele provavelmente não sairia nessa janela de início de ano, e sim no meio do ano, né? Nós colocamos essa publicação lá no Twitter do Corujão, dizendo que o Léo Jardim tinha 3 clubes interessados, né, com 3 propostas,
E uma bem vantajosa, tanto para o clube quanto para o jogador, é um destino principal, seria a Itália, e é o Atalanta. Né? Outras estão, né, na mesa do Vasco, mas por enquanto nada de concreto. Fato também é que o Vasco não pretende contratar um goleiro para a reserva do Léo Jardim, pelo menos no momento. Né? O Kehler encerra o contrato dele de empréstimo junto com o Internacional agora no final do ano, e o Vasco vai apostar no Felipe Gabriel, que é o garoto da base, né? Com passagens pelas seleções de base do Brasil. Né? O garoto é um bom garoto, é um garoto que tem futuro. Né? Provavelmente nós vamos vê-lo em campo, principalmente no Campeonato Carioca, em alguns jogos, né? Alguns como titular, ou provavelmente o técnico Paiva vai colocar ele durante os jogos para ele começar a ganhar também mais experiência no time principal. Né? Eu acho que ele só teve até hoje 2 participações no time principal do Vasco, então vamos colocar o garoto para jogar, porque pode ser o futuro goleiro do Vasco aí titular. Rapaziada, por enquanto é isso. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o seu like. Até a próxima.